Paz de Alcha, amados e queridos irmãos e irmãs que fazem parte do corpo do Mashiach. Bem-vindo mais uma vez à nossa Querrilá de comunhão e que todos sejam bem-vindos em nome de Alcha Mashiach e que todos venham se alegrar com esse momento de comunhão. A paz de Alcha, irmã Franciele, querido irmão Eduardo, toda a sua casa, irmão Jorge Serra, irmã Belônia, a paz de Alcha, querida irmã Eli, todos sejam bem-vindos em nome de Alcha Mashiach. Com a sua permissão, vos peço licença para entrar agora no recinto do seu lar para esse momento de comunhão. Em nome de Alcha Mashiach. Paz de Alcha, querido irmão Tiago. Seja bem-vindo, querido irmão, em nome de Alcha Mashiach. E todos que vêm chegando aí na Querrilá de comunhão, a paz de Alcha, querido irmão a Janailton de Almeida, a paz de Alcha, querida irmã Sandra, a paz de Alcha, irmã Lucila, a paz de Alcha, querida irmã. Sejam todos bem-vindos em nome de Alcha. A paz de Alcha, querida irmã Alba Valéria, nossa irmã aí do coração. Forte abraço, querida irmã, que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa, para a glória de Al. Bom podermos estar aqui, irmãos, mais uma vez. O Pai nos concedeu essa oportunidade. Paz de Alcha, querido irmão Bruno Oliveira, seja bem-vindo na Querrilá de comunhão. Querido irmão Érito, nosso barbudo preferido, a paz de Alcha, querido. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa, um abraço na família, um abraço na irmã, em nome de Alcha. Querido irmão Celso Carlos, está sempre aí em comunhão conosco. A paz de Alcha, querido irmão Celso, bem-vindo em nome de Alcha na Querrilá de comunhão. Irmão Jones Santana, paz de Alcha, querido irmão Johnny, e toda a sua família Johnny, todo o pessoal de Mangaratiba, irmão Francisco Fábio, a paz de Alcha, querido irmão, bem-vindo em nome de Alcha. Irmão Chiquinho, a paz de Alcha, bem-vindo à Querrilá de comunhão. Irmã Renata Eduardo, paz de Alcha, querida irmã, seja bem-vindo em nome de Alcha na live de comunhão. Irmã Edna e Eldin, a paz de Alcha, querida irmã, bem-vindo na Querrilá de comunhão. Que o Pai continue nos abençoando. Oramos que o Pai nesta noite venha nos encher da sua presença. Que possamos ser felizes na interpretação da nossa fala. E que todos sejam abençoados em nome de Alcha. O nosso propósito aqui no Corpo do Mashiach é só está cooperando, amados irmãos, encorajando, animando uns aos outros. Creio que estamos em reta final, e nessa reta final todo esforço é pouco. Todo esforço é pouco. Então, quanto mais a gente se lançar, quanto mais a gente ter entendimento da palavra, daquilo que o nosso Abba Pai já preparou para cada um de nós, melhor para cada um de nós. Paz de Alcha, querida irmã Maria Inês, bem-vinda na Querrilá de comunhão. E todos os irmãos aí que já estão aí em tempo real conosco, sejam bem-vindos em nome de Alcha. Mais uma vez eu vou fazer um apelo aqui aos irmãos, que tem gente já aqui no meu WhatsApp, perguntando se eu já estou em tempo real. A gente já está em quase 5 minutos em tempo real, chega para um, não chega para outro. Querida irmã Débora, paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda na Querrilá de comunhão. Irmã Edmeia, paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda na Querrilá de comunhão. Irmã Maria Aldecia, paz de Alcha, seja bem-vinda na Querrilá de comunhão em nome de Alcha Mashiach. Irmão Regi Alves, forte abraço, querido irmão, bem-vindo, você e sua família na Querrilá de comunhão. Irmão Léo, forte abraço, querido irmão, beijo no coração, bem-vindo na Querrilá de comunhão. E todos os irmãos que estão chegando aí. Irmã Chuara Estelle, a paz de Alcha, querido irmão. Seja bem-vindo em nome de Alcha Mashiach, na Querrilá de comunhão. E a todos os irmãos, se você puder fazer a gentileza de compartilhar aí, para que essas pessoas possam ser alcançadas também, porque não está chegando para algumas pessoas. Eu não sei se é problema da plataforma, que para uns chegam e para outros demoram a chegar. Querido irmão Lorival, paz de Alcha, seja bem-vindo
Você e sua casa naquele lar de comunhão, irmão Cícero, paz de alça, bem-vindo. Naquele lar de comunhão, irmão João Carlos de Souza, bem-vindo, amados irmãos. Toda a família Filadélfia, que nesta noite, o milagre que já começou pela manhã ao abrir os olhos, ele continue se estendendo nesse momento onde nós vamos fazer reflexão da palavra do nosso Abba Pai. As Escrituras diz que a Emonar vem por ouvir a palavra. As Escrituras diz que aqueles que estão em alcha, pensai nas coisas que vêm de cima. Olhai para o alto, de onde vem a nossa retenção. Colossenses capítulo 3, 1 e diante. Querida irmã Eunice Marinho, bem-vinda naquele lar de comunhão, a paz de alça, você e toda a sua casa. E os demais irmãos que vêm chegando aí conosco. Estaremos hoje tratando de um assunto na esfera espiritual, irmãos. Algo tremendo que o Pai tem colocado no nosso coração e trazido um entendimento nessas últimas horas que nos resta como Igreja do Mashiach. Paz de alça, querido irmão Sandro, bem-vindo naquele lar de comunhão. E todos os irmãos que vêm chegando aí, o meu boa noite, se sinta abraçado, um beijo no coração de cada um de vocês. E nós vamos estar falando aqui, irmão, hoje a respeito de como está a sua visão espiritual. Como está a minha visão espiritual? Então essa pergunta, ela ecoa dentro de cada um de nós. Querido irmão Eduvaldo Ribeiro, bem-vindo naquele lar de comunhão, a paz de alça. Querido irmão Paulo do Marde, bem-vindo naquele lar de comunhão. Então, irmãos, faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta para você ou para alguém que está muito próximo de você. Pergunta essa pessoa com simplicidade, mas com determinação. Como está a sua visão espiritual? Como está a sua visão espiritual a respeito do reino? Como está a nossa visão espiritual? Nós vivemos em duas dimensões, duas esferas. A primeira esfera é a esfera terrena, que você já sabe muito bem, e a segunda esfera é a esfera espiritual. E para estarmos nessa esfera terrena, precisamos de uma casa. Precisamos, irmão Roberto, precisamos de uma casa. E essa casa é cada um de nós individualmente. Então, se somos chamados de casa terrena, é porque tem habitantes dentro de nós. E quem habita dentro de nós, irmão Roberto? A alma e o espírito. Então, é por isso que nós precisamos desta casa dentro de um legado legal, dentro de um nascimento, de uma chegada terrena aqui, perante um nascimento, fomos concebidos, assim como diz lá o salmista, né? O Dude, no Salmo 51, porque em pecado fui concebido, né? Em pecado. Por que em pecado, irmão Roberto? Porque essa nossa matéria é caída. Quem nunca viu o vídeo do irmão Romilson explicando esse assunto, recorre lá e assista. Ele fala muito bem disso, muito bem explicadinho. Então nós viemos aqui nessa esfera já como pecador, não praticando pecado, mas como um legado, como uma herança dos nossos primeiros pais, que transgrediram a orientação do soberano. Então, todos que chegam nessa esfera terrena, ainda que seja de recém-nascido, já nasce como essa herança do pecado sobre a sua matéria. Então, habitamos aqui, mas também há algo dentro de nós chamado alma e espírito que não pertencem a essa dimensão terrena. É por isso que quando chega o tempo de cada um de nós desencarnar dessa matéria, o que só vai para o buraco
é o corpo, é a matéria, para se cumprir a profecia que saiu da própria boca do Criador. Do pó vieste, do pó voltará. Então, se nós estamos numa dimensão terrena, nós temos toda a conexão sobre essa esfera, né, irmãos? Precisamos comer, precisamos beber, precisamos dormir, precisamos trabalhar para o sustento diário, precisamos de comunhão, dialogar, e por isso que o Pai nos fez criaturas racionais, para nós mantermos o diálogo um com o outro, mantermos a comunhão, a unidade, chamada corpo do Mashiach. Então isso funciona direitinho nessa esfera terrena. Nós sabemos das nossas responsabilidades, dia após dia, porque estamos numa esfera terrena e muitas das vezes fazemos isso com excelência, porque estamos vivendo essa esfera. Mas lembre-se que dentro de nós há seres espirituais. Nós somos pessoas espirituais. Ainda que habitemos nesta esfera terrena, dentro dessa casa chamada corpo, mas nós somos pessoas espirituais. Então, como pessoa terrena, nós enxergamos. Acredito que 99% da população nasce abençoada no campo visual. As pessoas contemplam as maravilhas, as belezas terrenas que o Pai assim criou. Mas também, irmãos, na nossa essência espiritual, precisamos também ter visão espiritual. A nossa visão não pode apenas ficar nessa esfera, nesse parâmetro terreno. Então, se nós somos seres espirituais, nós também precisamos de visões espirituais, ter sensibilidade naquilo que os nossos olhos espiritualmente possam contemplar. A Escritura vai dizer que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Aí para você já ter uma ideia. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então eu botei um texto aqui, lá de Matitial, que é a referência aí da banner que nós fizemos, do folder que está aí circulando na nossa plataforma. Então eu quero ler com você aqui o que está escrito lá em Matitial, também está escrito em Lucas, mas vamos ler aqui o que está escrito em Matitial, capítulo de número 6. Abra aí a sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em Matitial, capítulo 6. Tem muita gente que sabe até esse texto aqui decoreba. Mas vamos ler com cuidado, com carinho, porque esse momento agora é momento da gente esmiuçar a palavra, degustarmos do melhor alimento que o nosso ser possa receber. Porque o alimento físico, ele perece. A Escritura vai dizer que eu como hoje, amanhã eu jogo fora, se o meu interior estiver funcionando direitinho. Se o seu interior estiver funcionando direitinho. A paz de Alcha, querida irmã Ana Tavares, é sempre uma alegria ver Portugal em tempo real conosco aí. Bem-vinda, querida irmã, em nome de Alcha, irmão Serjão também, a paz de Alcha, a nossa querida irmã Michele, todos bem-vindos naquele lar de comunhão. Então vamos lá. O que está escrito, irmão Roberto, lá em Matitial, capítulo 6, vou estar lendo apenas 2 versículos, muito curto. Que versículo, irmão Roberto? Versículo 22 ao 23. E Alcha ensinando os seus alunos, ele vai dizer algo tremendo, ele vai dizer assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será plena luz. Que olhos é esse? É olhos apenas terreno? É olhos da matéria? Não, ele está falando de um olhar espiritual. Porque quando eu olho apenas na esfera terrena, com o olhar da minha matéria, eu posso ter agravante, como cobiça, como olhar de julgamento, como olhar de soberba, como olhar de superioridade.
Então, quando as escrituras, aprenda isso. Quando Yahshua ensinou isso, ele está falando, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será plena luz. Aleluia. Ele está falando, olha, depende do seu olhar. Se você olha com os olhos terrenos ou se você se preocupa em olhar com um olhar espiritual. Aquele olhar sem malícia, aquele olhar de benevolência, aquele olhar de piedade. Porque a gente, através do nosso olhar, sem que você perceba, há uma comunicação. Então, se você olha com os olhos da matéria apenas nessa esfera, esse olhar corre o risco de não ter aprovação do Chamaim, do habitat do nosso Abba Pai e de todo o seu exército. No verso de número 23, ele diz, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Se você tem apenas um olhar terreno, a Escritura vai dizer, sem que você queira declarar, sem que você perceba, a Escritura diz que você está em trevas. Porque o olhar daqueles que foram alcançados já pela benevolência do Pai, precisa ser um olhar diferente, precisa ser um olhar espiritual. A gente tem que estar com cuidado nesse sistema, nesse processo de olhar, porque a Escritura vai dizer através de Shaul, que existe a concupiscência dos olhos. O que é isso, irmão Roberto? Concupiscência dos olhos. São olhares maliciosos, são olhares de cobiça, são olhares de desejos. E nós devemos ter esse cuidado para que nós não venhamos transgredir aquilo que somos orientados em proceder num nível espiritual. Então, quando Yahshua está ensinando os seus alunos, porque lembre-se, eu já falei em outra live, que toda a fala das Escrituras, ela, em primeiro lugar, o primeiro parâmetro dela é dimensão espiritual, irmão. É dimensão espiritual. Toda vez que você está lendo as Escrituras, está se alimentando ou está ouvindo, o primeiro alvo, a primeira vontade estabelecida é que o seu espiritual receba esse alimento, essa orientação. Então, Yahshua, com muito carinho, ele estava ali explicando aos seus alunos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então, presta bem atenção. Se o meu olhar for bom, todo o meu corpo é luz. Mas se meu olhar for um olhar não espiritual, a Escritura vai dizer bem claro que eu e toda a minha matéria estamos em treva. Então eu queria examinar a Escritura em passagens aqui que fala de olhares espirituais. Eu podia te dar aqui uma gama de exemplo de homens e mulheres que entenderam isso rápido e procedia diferente, se destacava dos demais. Por quê, irmão Roberto? Porque tinha algo diferente na vida dessas pessoas. Então, quando tem algo realmente diferente na vida de cada um de nós, as pessoas acabam se destacando no aspecto espiritual, enquanto uns vão se atolando na esfera terrena, porque ouvem e não conseguem assimilar aquilo que o Pai está lhe entregando de bandeja através da sua palavra. Então, uns começam a se destacar. Se destacar em que sentido, irmão Roberto? Para ser melhor do que um do outro? Não. Quando eu falo em destaque, é porque esses estão alcançando parâmetros elevados espiritualmente falando. Então, tem uma passagem aqui muito interessante que me chamou a atenção. Eu examinando as Escrituras, amo a palavra do Pai. É uma das coisas que eu tenho prazer, eu tenho pedido nas minhas orações em particularidade, coloca
esse desejo. E esse desejo, irmãos, eu vou falar para vocês com muita humildade, não começou agora porque fomos alcançados por Yahweh Yahushua, não. Eu sempre fui curioso com as coisas do Abba Pai. Quando eu estava no sistema, o que eu mais fazia era investir em livros, em bíblias. Por quê? Prazer, eu gosto. Não para ser mais sábio do que ninguém, longe disso, porque a Escritura diz que o princípio da sabedoria é temer Yahweh, mas eu sempre agucei esse desejo de estar aprendendo e vou ficar 100 anos aqui, se o Pai permitir, e não vou aprender tudo. Então, examinando as Escrituras com muito carinho, eu identifiquei uma passagem interessante aqui e alguns fatos, Alguns fatos que aconteceu nessa passagem que eu gostaria de compartilhar aí com a noiva do Mashiach, com Filadélfia Viva. Onde está isso, irmão Roberto? Está lá no livro de Números, capítulo de número 13. Pega um papel, uma caneta, anota isso aí para depois você, se você quiser ver a live de novo. Essa live aqui, ela fica no Facebook, mas por um tempo ela sai. Mas depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube. Ela fica lá. Tem todas as nossas querrilás lá. Com muita humildade e simplicidade. Nós já conseguimos fazer 100 lives de comunhão e de estudo da palavra do Pai. Todas elas estão lá, irmão Humberto? Todas elas estão lá. Só você ir lá e você vai ver. Então, no capítulo 13 de Números, gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, para a gente ler algumas coisas que aconteceu aqui no capítulo 13 de Números. Fala sobre a missão dos 12 homens escolhidos por marcha, por determinação do nosso Abba Pai. Então, no capítulo 13, no verso 1, a gente tem essa narrativa dizendo o seguinte: Yahweh ordenou a marcha, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel, enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. Então, o pai determina para a marcha, para ele convocar 12 príncipes das tribos representantes de Israel para uma missão de reconhecimento. O que é isso, irmão? Missão de reconhecimento. Você vai analisar os fatores possíveis de perigo. Você vai ter um panorama daquilo que está sobre aquele local, sobre aquele perímetro. E por que isso, irmão Roberto? Porque aquela terra estava habitada. As Escrituras dizem que aquela terra estava habitada. Então, o nosso Abba Pai, ele agora vai dar uma determinação para a marcha, pega aí 12 homens, e era qualquer pessoas, não. Eram 12 homens que já tinha o legado de ser chamado de príncipes. Vou ler mais uma vez aqui. Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Então, eles já tinham esse legado sobre a vida desses homens que agora vão em missão à terra de Canaã para um reconhecimento terreno. E verso de número 3 vai dizer o seguinte: e assim marcha, enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do soberano. Todos eram chefes dos israelitas. Cada um era chefe de seu clã. Eles tinham esse peso
Eles eram chefes, eles eram príncipes. E aí você conhece a narrativa, irmãos. Eles vão chegar lá e de cara eles vão ficar maravilhados, porque eles vão ver que a terra era fértil. A terra produzia uvas, cachos de uvas, que segundo os historiadores eram pesados. Eles viram também que a terra produzia romãs, frutos. A terra era fértil, a terra era muito abençoada. E na primeira instância eles se alegraram. Nossa, essa terra é uma bênção. Essa terra é uma terra abençoada. Nós temos visto aqui que a terra é fértil. Uvas, romãs. E começaram e deram sequência à observação. De repente eles se deparam com gigantes. E aí que está o problema. Eles olham para o gigante e olham para eles. Talvez, naquele momento, eles olham para ele e vê se realmente eles tinham capacidades físicas de agora possuírem aquela terra, porque os habitantes eram gigantes, eram descendentes dos Anaquins. Então aqueles homens já ficam apavorados. Por que, irmão Roberto? Eles ficam apavorados, porque a visão deles era apenas terrena. A visão deles era apenas panorâmica, naquilo que os olhos carnal podia apresentá-los. Eu vou avançar, porque você já conhece todo o contexto aqui desse texto, mas eu quero ir lá para o versículo de número 31 e número 32. Diz assim, as escrituras, no verso 31 e 32 do capítulo 13 de Números, diz assim: entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Olha só, quando eles olharam para aquele gigante e falaram, não, nós não podemos, porque eles são mais fortes, irmão Roberto. São pessoas com habilidades em guerras. Verso de número 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. É terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Olha a visão terrena. E quando a nossa visão é terrena, a gente não consegue enxergar os benefícios da visão espiritual. Eles entraram em choque e agora, segundo a sua visão de pardal, a sua visão de rolinha, eles começam até a desanimar aquelas outras pessoas. Porque eles não veem, ou talvez esquecem, a quem eles serviam, de quem foi a determinação de espiar aquela terra. Então, quando a visão ela é terrena, quando a visão está apenas nessa esfera, as pessoas desanimam rápido. O que eu tenho visto aí de irmão desanimado não é de brincadeira. Quando a minha visão é terrena, eu passo a ser um murmurador, reclamando de situações que muitas vezes eu mesmo procurei, ou talvez com a permissão do Abba Pai, para a edificação da minha fé e comunhão com o Roash Kadosh. Então, quando a minha visão é terrena, quando a minha visão é uma visão curta, quando o meu mundo está apenas nesta esfera terrena, o medo se agiganta, o medo passa a me neutralizar. Eu começo, a me acovardar, eu começo, a desanimar e acabo esquecendo as promessas de quem foi feita, não foi do homem. Não foi do irmão Roberto que te prometeu nada, eu não posso te prometer nada.
mas aquele que nos promete, ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. A Escritura vai dizer que no Criador não há oscilação. Aquilo que ele fala, aquilo que ele determina, ele permite que aconteça. Verso de número 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhoto. As pessoas começam a ver problemas. Aquilo que as Escrituras chamam de momentânea tribulação, nós usamos essa terminologia chamada problema. Você nunca vai ver aqui nas Escrituras essa fala de problema. Você vai ver, sim, momentânea tribulação. E aí vem ainda um respaldo. Nem se compara com o peso da glória, do livramento e do escape que há de vir da parte do Criador. Então esses homens, com as suas visões terrenas, eles agora abraçam o medo, o pavor. Os olhos dele não começam a ver solução, eles começam a ver só gigantes. Eles começam a ver gafanhotos, coisa que muitas pessoas já estão vendo também e não admite. Ela muitas das vezes está passando por algum momento na sua vida e não consegue ver a solução com os olhos espirituais, porque os seus olhos estão fitos terrenamente e só enxerga os gafanhotos e os gigantes. Mas a Escritura vai dizer que 2 desses espias se destacam. E eu quero chamar esses 2 espias aqui, esses irmãos a qual veio a inspiração da gente estar falando aqui, de visão de Josué e Auxa e de visão de Caleb. Será que eu e você hoje temos a visão de Caleb? Será que hoje a sua visão é uma visão de Josué de Auxa, que nós sabemos que o nome verdadeiro é Auxa? Será que a sua visão é visão de Caleb, visão de Auxa ou visão daqueles 10 que afrouxaram? Você vê que essa visão espiritual não é para a multidão, não. É para a minoria. E se Filadélfia Viva é chamado como pequeno rebanho, você tem a responsabilidade de aguçar a sua visão espiritual. Porque a visão espiritual não é para uma grande multidão, não. Porque quando nós pegamos 12 pessoas e vemos que 10 afrouxaram, 10 desanimaram e 2 apenas permaneceram firmes na sua visão espiritual, é porque aqueles homens tinham algo sobre a sua vida interessante. Tinha mesmo, irmão Roberto? Tinha. Quando nós viemos para o capítulo 14 de Números, nós lemos o 13, agora a gente vem para o 14. Quando nós olhamos o capítulo 14, no versículo de número 36 e 38, acompanhe comigo, Números 14, 36 e 38, vai dizer assim: os homens enviados por Marcha em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante ao Criador. Olha o que acontece quando a visão apenas é terrena. As pessoas começam a morrer. Esses 10 personagens aqui, diz essa escritura aqui, eu estou lendo nessa narrativa do capítulo 14 de Número, verso 36, ao verso 38, li o 36 e o 37, que essas pessoas, elas morreram. O Eterno permitiu a sua morte. Porque as escrituras vai dizer em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, marca aí, que Iau não deu para Filadélfia um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de assombro, de apavoramento. Ele deu um espírito aguerrido, um espírito
que quando as pessoas não creem, eles continuam crendo. Quando as pessoas não conseguem ver, eles continuam vendo. Então as Escrituras vai dizer que essas pessoas que têm visão terrena, visão carnal, elas vão morrer. Como nós temos visto muitas pessoas morrendo nessa caminhada, porque as suas visões estão terrenas, visões fundamentadas em datas, visões fundamentadas em falas humanas, em vez de crer na promessa do nosso Abba Pai. O tempo não é meu, o tempo não é seu. A única coisa que eu preciso é continuar olhando para cima da onde vem a minha redenção. A única coisa que eu preciso fazer é continuar com meu olhar espiritual, enxergando as benevolências do nosso Abba Pai. Versículo de número 38. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué e Alxa, filho de Nu, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Oh, aleluia! Quer permanecer vivo? Visão espiritual. Quer permanecer vivo nessa caminhada? Quer continuar avivado nessa caminhada? De Aldim, tenha visão espiritual, porque se a sua visão for terrena, se a sua visão for carnal, se a sua visão e seus projetos forem apenas para essa esfera terrena, diz as Escrituras, você vai morrer. Assim como os 10 espias morreram, porque afrouxaram, e frouxo, se bobear, desanima o resto daqueles que dão ouvido a essas pessoas covardes, essas pessoas que amarelam, essas pessoas que deixam de crer por qualquer motivo. Ah, irmão, eu estou fraco. Ah, irmão, eu estou abatido. Oh, levanta a sua cabeça da noite de hoje e receba essa fala do Abba Pai através do Ruach Kadosh. E coloque isso aí, ó, na sua mente aí. Aqueles que têm só apenas visões terrenas correm o risco de morrer. Como esses espias aqui morreram. Por quê? Porque só viam gafanhotos. Por quê, irmão Roberto? Porque só viam gigantes. Agora, por que Josué e Calebe permaneceram firmes? Irmão Roberto, por que tu pode nos explicar? Eu vou te explicar à luz das Escrituras. À luz das Escrituras, porque Josué e Calebe permaneceram firmes. Está escrito, irmão Roberto, eu vou te mostrar agora que está escrito. Onde está escrito? Lá em Números, capítulo 14. Apenas o versículo 24 diz assim: todavia, eu vou ler aqui o verso 23, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados, nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Versículo 24, todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada e seus descendentes a herdarão. Sabe por que Calebe e Josué, eles eram diferentes? Porque eles tinham um comportamento de quem verdadeiramente tem o Ruach Kadosh na sua vida. A diferença é essa. Quem busca essa comunhão, quem se preocupa com essa presença do Ruach Kadosh na sua vida, ele sempre vai ter uma visão espiritual aguçada dos carnais, dos terrenos, que só olha para as dificuldades, só olha para os problemas, só olha para as intêmperas desta vida e não consegue avançar, não consegue crescer espiritualmente, não consegue ver as benevolências do Criador, não consegue ver com os olhos espirituais as promessas se materializando na sua vida. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, você precisa
ter na sua vida um espírito diferente, o espírito do Ruach Kadosh verdadeiramente, e não o espírito do medo, não o espírito da covardia, não o espírito do desânimo, não o espírito do abatimento, não o espírito, sabe, de pessoas que se comportam como frouxos, como covarde. Você precisa ter a presença do Ruach Kadosh na sua vida. É ele que vai te encorajar, é ele que vai, sabe, garantir o sucesso da missão. Quando o Eterno falou comigo, Roberto, caminha nessa esfera, confia. Mas não olhe para as coisas terrenas, não confie apenas nos parâmetros terrenos, nos alicerces terrenos que muitas pessoas edificam. Porque o risco de você naufragar, ele é real. Então caminhe com os olhos espirituais. Caminhe olhando para as portas abertas. Caminhe em vendo, sabe, aquilo que é barreira caindo por terra. Essa visão espiritual que eu e você precisamos em todo momento buscar. Tem outra passagem interessante. Onde está, irmão Roberto? 2 Reis. Se quiser dar uma olhada comigo aqui. 2 Reis, capítulo de número 6. Vou ler aqui. 2 Reis, capítulo 6. Talvez uma passagem conhecida por algumas pessoas, talvez por outras não. 2 Reis, capítulo 6. Depois você lê. O que está escrito, irmão Roberto? A escritura vai dizer que Israel, principalmente o pessoal de Samaria, estavam sitiados pelo exército da Síria. Eles oprimiram aquelas pessoas. Você vê que nós vivemos numa esfera terrena, mesmo cheio da presença do Pai, mesmo buscando a orientação do Pai, você não está livre. Você não está imune dos problemas baterem à sua porta, ou você está no meio de pessoas problemáticas. Por que agora o rei da Síria estava oprimindo Samaria? Porque aquelas pessoas, muitas delas estavam em rebeldia com o Criador. Mas o profeta estava lá. Que profeta é esse? O profeta Elisha, ele estava lá. Esse é o problema. Às vezes você está bem com o Pai, mas as pessoas que te cercam não estão tão bem assim com o Pai como você entende que está. Talvez na sua casa você sinta a presença do Pai. Talvez os membros da sua casa não tenham essa mesma sensibilidade, mas você está ali. Então, de uma forma ou de outra, você acaba sendo afetado pelo aquele problema. É o que aconteceu aqui com o profeta Elisha. Ele está lá em Samaria, está no meio do povo, também está ali, sitiado. Mas essa escritura vai dizer que todo o exército da Síria cercou todo aquele lugar. Samaria estava sitiada, cercada pelo exército inimigo. Porém, essa escritura vai ver na narrativa, é só você ler. Eu não vou te dar aqui mastigado, não. Você se esforce a ler a escritura para você ter entendimento de passagens aqui que eleva a nossa comunhão e a nossa confiança no Criador. Enquanto todo mundo estava apavorado ali, o profeta estava descansando, dormindo. O profeta estava dormindo. Quero te dizer nessa noite, andar com pessoas problemáticas não é sinônimo que você possa perder a sua paz. Coloque isso no seu coração. Andar com pessoas problemáticas, isso não pode significar que você venha perder a sua paz. E o que aconteceu? Elisha está dormindo, ele está descansando, mas ele tinha o seu moço, ele tinha o seu aprendiz. Ele tinha o seu aprendiz. Eu vou ler aqui o versículo de número 17 do capítulo 6 de 2 Reis. Verso 17 vai dizer assim nessa narrativa. E em seguida, Elisha orou suplicando a Ial, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o nosso Abba Pai fez com que o moço pudesse enxergar,
a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Elisha. Aleluia. Aquele moço acordou o profeta, falou: profeta, enquanto você dorme, Samaria está sitiada pelo exército da Síria. E aquele profeta teve que acordar naquele seu melhor sono para fazer uma oração. Falou: pai, o problema não está comigo, não. O problema está com aqueles que não conseguem enxergar espiritualmente. Então eu vou te pedir aqui que você abra os olhos desse moço. Eu vou ler aqui o contexto do texto para você entender. E o profeta, vou ler aqui, ó, capítulo 6, eu vou ler aqui o verso 14. Vou chegar lá no verso 17. E ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Elisha levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu servo, ai, meu senhor, tratamento pessoal, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. E em seguida, Elisha orou, suplicando a Iau: abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o soberano fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Elisha. Aleluia. Elisha já tinha visto, mas o moço não. Por quê? O moço só via gigantes e gafanhoto. Tá cheio de gente assim no meio de nós. Só vê problema, só vê dificuldade, só vê avanço da enfermidade, só vê a sua casa desmoronando. É um problema atrás do outro, mas não consegue enxergar com os olhos espiritual, não consegue ver a solução ao tempo do Pai. E enquanto essa solução não se materializa, a única coisa que você precisa continuar fazendo é olhando para o autor consumador da sua fé. É isso que eu e você precisamos fazer. É isso que eu e você precisamos fazer. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 42, alguém pediu a Yalcha: ai, me cura aqui dos meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Então diz as escrituras lá na narrativa, é só você ler lá, é os cegos, né? É os cegos. E a escritura vai dizer que Yalcha abriu os olhos daquele moço. E qual foram os primeiros olhos que foram abertos? Foram os olhos apenas da matéria? Não, foram os olhos espirituais. Por isso que Yalcha lá na frente vai falar para ele: vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque Yalcha sabia que naquele momento os olhos espirituais daquele moço verdadeiramente foram abertos. E o presente da visão terrena foi só a cereja no bolo. Então, qual é a visão? Visão espiritual. Qual é a visão, irmão Roberto? Visão espiritual. Eu preciso atentar não para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo, mas creio que vai acontecer, que vai se materializar. As escrituras vai dizer que o justo de Iau, ele não anda por vista. Justo de Iau, ele não anda por vista, ele anda pela emuná. Ele não crê naquilo que está vendo, mas ele crê naquilo que ainda não viu. Ele continua crendo naquilo que ainda não se materializou. Porque você crer naquilo que você está vendo é mole demais. Eu quero ver você não ver com os olhos da matéria, mas ver com os olhos espiritual e glorificar o nosso Abba Pai.
Você já se vê lá no Chamaim? Porque tem muita gente aí que se vê na tribulação. Tem muita gente aí que fala, eu não me vejo lá não, irmão Roberto, eu me vejo na grande tribulação. Então vê. Então fica na grande tribulação como os teus olhos fazem você ver e entender isso. Porque com humildade e com ousadia na minha emuná, eu falo, eu me vejo fora dessa terra. Daqui um tempo que o Pai já determinou. Me ver fora dessa terra. Se é no arrebatamento ou se é individual. Mas eu sei que aqui não é o meu lugar. E eu tenho que olhar com os olhos espirituais, recebendo já o meu corpo de luz, meu corpo de glória, recebendo a coroa da justiça, recebendo as boas-vindas no Chamaim. Mas como é que eu consigo fazer isso, irmão Roberto? Olhando com a visão espiritual e não com a visão de pardal e muito menos a visão de rolinha. O apóstolo Shaul escreve uma carta, primeira aos Coríntios, ensinando a Querilar de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 15. Ele diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 15. O que diz lá, irmão Roberto? Vou ler aqui para você. Diz assim, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Criador, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Yahshua. Então, se eu abraço essa verdade, se eu recebo essa palavra profética, que eu tenho a mente já de Yahshua, ou estou no processo para ter totalmente a mente de Yahshua, a Escritura vai dizer que eu preciso ter olhar espiritual. É aquilo que Yahshua tinha. Quando ele ministrava algo para alguém, ele já estava falando numa dimensão espiritual, para que as pessoas talvez entendessem. Mas eu tenho aqui, irmãos, uma fala final. Eu tenho aqui o antídoto. Tem, irmão Roberto? Tem aqui o antídoto, segundo as Escrituras, para aqueles que têm visão terrena. Para aqueles que só conseguem ver os gafanhotos. Eu tenho uma fala para você aqui que só vê problema. Eu tenho uma fala aqui para você que só vê gigante, que só vê dificuldade. Sabe? Que desanima, que não consegue ver com os olhos espiritual, porque os teus olhos estão nessa esfera terrena. Mas eu tenho um antídoto aqui para você, segundo as Escrituras. Se você estiver disposto a receber, eu vou ler a narrativa aqui, porque a cada dia eu quero receber esse antídoto aqui. É mesmo, irmão Roberto? É. Onde está escrito então, irmão Roberto, esse antídoto aí? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3? Sim. Qual o verso? Apenas o verso de número 18. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. Portanto, ofereço-te este conselho. Que conselho? Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir tua vergonha e nudez. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Aleluia. Está aqui o antídoto. Está aqui. As Escrituras vai dizer que esses irmãos que têm olhar terreno, olhar de pardal, olhar de rolinha, eles precisam buscar essa verdade de Apocalipse 3, versículo de número 18. Isso o pessoal está falando. Isso aqui a palavra está falando, não nós apenas Yodim, mas o pessoal de Laodiceia, que não consegue ver, que não consegue, sabe, entender o que a gente está falando. Eles estão tudo perdidos. Por quê? Porque só conseguem ver aquilo que Roma implantou na sua vida. Eles só conseguem enxergar as coisas de Roma, e Roma é terrena.
Até aqui o que nós sabemos que é celestial é a Nova Yalxalã, não é Roma. Roma é a cidade do paganismo, é a cidade da idolatria, é aonde está a meretriz de Apocalipse 17 assentada. Então, muitas das vezes, as pessoas não conseguem ver com os olhos espirituais aquilo que nós já alcançamos e conseguimos ver. Então, para essas pessoas, para esses irmãos, para essas irmãs que não conseguem ver com os olhos espirituais, mas só vê gafanhoto, só vê gigante, só vê problema, só vê guerras, não vê solução, não vê, sabe, o agir do Pai. Tá igual aquela hiena daquele desenho animado, ó céus, ó dia, ó azar. Não podemos proceder assim não. Por quê? Porque só olha os perigos desta terra. Basta os perigos terrenos. Basta, irmãos, as preocupações terrenas. Mas, se nós somos pessoas espirituais, precisamos falar como espirituais, precisamos ver como espirituais e precisamos ouvir como pessoas espirituais. Então fica aqui o conselho de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 18, para aqueles que não conseguem ver nada, espiritualmente falando, só conseguem ver dificuldade, só desgraça. Mas nesta noite o Pai nos trouxe aqui para atentarmos para essa realidade. Precisamos ter o olhar de Caleb, precisamos ter o olhar de Alcha, Josué, precisamos ter o olhar de Elisha, e eu podia citar aqui vários personagens aqui que viam com os olhos espirituais, que viam as maravilhas do Abba Pai se materializando, se realizando, porque não estavam apenas com um olhar terreno, não estavam apenas com o olhar da matéria, mas estava com um olhar espiritual. Então, eis aqui o conselho do nosso soberano para essas pessoas que estão ceguetas, essas pessoas que não conseguem enxergar, sabe, o agir do Pai na sua vida, que não consegue ver como o Pai está trabalhando. Fica aqui esse conselho de Apocalipse capítulo 3. Portanto, ofereço-te este conselho. Aleluia. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Que é isso? A palavra da justiça. Porque ouro representa a nobreza. A palavra da justiça. E Alcha pregava a palavra da justiça. Refinado no fogo, a fim de que enriqueças. Enriquecer de quê, irmão Roberto? De conhecimento, de entendimento, de estratégia espiritual. Sabe? Se encha de conhecimento. Roupas brancas, para que possas cobrir a sua vergonha e nudez. Roupas brancas, a minha vida, a minha conduta, o meu dia a dia. Sabe, eu preciso a cada dia estar me banhando no sangue do Machia, no sangue do madeiro. A Escritura vai dizer, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Alcha. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes, sabe, no sangue de Alcha. Então precisamos, sabe, da palavra viva, da palavra rema, da palavra sólida, da palavra da justiça. Precisamos nos limpar de todas as impurezas deste mundo tenebroso, deste mundo a qual já está sentenciado pelo Criador, devido às maldades, principalmente as que fizeram com o Machia, quando o Pai usou de benevolência para com as pessoas que habitam nessa terra. E o que eles fizeram com o Machia? Colocaram no madeiro. Então, eis aí o dia determinado do Abba Pai para a sua vingança, porque as Escrituras falam de duas vinganças a qual os pertence, a vingança de Al e a vingança de Alcha. As Escrituras nos atenta e nos alerta. Não desejem o dia de Al, porque esse dia vai ser um dia tenebroso, um dia como nunca houve na face da terra. Então o Pai está nos dando tempo da gente conseguir pular dia por dia de esfera espiritual,
sabe, tem entendimento espiritual, olhar espiritual, audição espiritual. Então aqui está o conselho: roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, nudez. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possam enxergar claramente. Oh, aleluia! Glória a Iau, glória a Iau, glória a Iau. Louvado seja Iau. Louvado seja Iau. Receba essa palavra. Tenha a visão espiritual aguçada. Nessa noite, abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais para que você possa ver. Para que você possa ver as maravilhas do Abba. Para que você possa enxergar como visão de águia e não como visão de pardal, não como visão de rolinha. Lembre-se que você está nessa esfera terrena, mas você é um ser espiritual. Não esqueça disso. Você nunca viu enterrar uma alma nem um espírito. Por quê, irmão Roberto? Porque não pertence a essa esfera terrena. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui peregrinando nessa terra. Estamos aqui, irmãos, sendo treinados. Estamos no Jericinor de Iau. Estamos, sabe, no campo de treinamento que Yahshua nos proporcionou. Então veja você um soldado pronto. Veja você um soldado brevetado. Um soldado aprovado para todos os aspectos da tua vida. Seja ele terreno, seja ele espiritual. O soldado, quando ele se alista, ele vai para os treinamentos, mas ele sonha em fazer o treinamento e ser aprovado. Ele sonha com a sua brevetação. Ele sonha em verdadeiramente fazer parte daquela incorporação. É isso que acontece conosco, irmãos. Você tem que ver com os olhos espirituais. Você precisa ver com os olhos de chama. Você precisa ver como Yahshua, como os nossos irmãos, e deixar os legados maravilhosos aqui para cada um de nós. Tem a visão de Caleb hoje. Tem a visão de Josué. Coloque a mão na sua cabeça e fala para o Pai: Pai, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu preciso ter a mesma visão de Caleb. E lá na frente o Pai exalta ele e falou: não importa o tempo que eu tenho que esperar. E quando o Pai fez a promessa para eles, através de marcha, quando eles foram visitar o perímetro, eles eram muito jovens. E lá na frente, Caleb vai falar para a marcha: já se passaram 40 anos. 40 anos, marcha, que eu recebi a promessa. Hoje eu estou com 80. Hoje eu estou com 80, marcha. Estou pronto, estou com o mesmo vigor físico e espiritual para tomar posse, daquilo que foi prometido. Não importa o tempo que eu esteja esperando. Não importa o tempo que você tenha mais que esperar. Mas se você olhar com os olhos da carne, você vai quebrar. Lembra que aqueles que desanimaram, que afrouxaram, o Pai permitiu que eles morressem de peste ao fim da sua trajetória. Porém, o Pai falou para a marcha: porém, Caleb tem um espírito diferente. Oh, aleluia! Caleb tem um espírito diferente. A minha presença habita nele. E é por isso que ele consegue enxergar aquilo que os carnais, aqueles que só olham com os olhos da carne, não conseguem ver. Só enxergam um problema, dificuldade, porque vêm só gigantes e gafanhotos. Mas nessa noite o Pai está nos dando uma palavra de ânimo. E está nos dando um conselho. Anota isso aí.
Quantas vezes você precisar repetir na sua vida, você repita. Apocalipse capítulo 3. Portanto, ofereço-te este conselho. O Pai está nos dando um conselho hoje. Roberto, estou te dando um conselho, Roberto. E para os demais aí que receberam esse conselho. Roberto, estou te dando um conselho. Dá esse conselho à minha Kerilá. Dá esse conselho à minha noiva amada, que eu estou preparando para que eles não temam. Para que eles olhem com olhar espiritual e não olhar com da carne, com olhar de derrota, com olhar de desgraça, com olhar, sabe, de chororô, de pessoas que verdadeiramente fazem menção do meu nome, mas na verdade não sabem o que eu sou capaz de fazer pela vida dele e pela casa dele. Porque só olham com um olhar terreno, com um olhar carnal. Então dá um conselho para minha noiva. Dá um conselho para minha noiva, um alimento sólido. Dá um alimento de justiça para minha noiva. Então tá aí. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Você já entendeu isso? A palavra da justiça. A palavra rema. A palavra revelada. A fim de que te enriqueças. Enriquecer de quê, irmão Roberto? De entendimento, conhecimento. Sabe? Teu entendimento vai ficar aguçado, vai ficar apurado. Você vai entender coisas que o carnal não consegue entender. Compra também roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha e nudez. Lava suas vestes, continua lavando. O sangue do Machia. Nas suas orações tu fala, Pai, me banha. Me banha, me lave, Pai, me lave. Tem umas palavras, irmãos, tremendas que você tem que usar na sua oração. Aprenda isso com muita humildade hoje. Sabe, você tem que recitar aquilo que está no Salmo, muitas das vezes, no Salmo, 51. Lava-me completamente. Purifica-me com ísopo. Para que a alegria constante da promessa da salvação esteja dentro de mim. Afasta de mim a iniquidade. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver como espiritual. Aumenta o nível da emuná quando eu estou recebendo a tua palavra. E compra o melhor colírio para que ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Que o Eterno nos abençoe, que você possa receber essa contribuição da fala, da palavra do Pai para a edificação da tua vida. Desculpe se eu me excedi um pouco na minha fala, mas eu confesso para vocês que eu sinto muito forte a presença do Ruach Kadosh. E lembre-se, antes de ministrar para vocês, eu recebo essa palavra. Pai, ministra para mim primeiro. Fala, agora compartilha. Compartilha o que tu recebeu de graça. Não posso olhar como carnal apenas, mas como espiritual, porque a minha essência é espiritual. Moro nessa matéria, habito nessa matéria, mas eu sou um ser espiritual. E essa espiritualidade de cada um de nós precisa sobressair. Lembre-se disso. Mesmo você vivendo nessa matéria caída, a sua espiritualidade precisa sobressair em todo instante, enquanto você aqui estiver. Oremos o nosso Abba Pai. Ouvimos a tua palavra, soberana, e recebemos a tua palavra de bom grado. Pai, toca nos nossos olhos, coloque colírios espirituais para que possamos ver as tuas maravilhas, para que possamos ver o que já aconteceu, na verdade. O que já aconteceu. Ei, irmãos, já aconteceu e você não consegue ver isso. Já aconteceu e você está com a visão terrena.
Já aconteceu e você está com a visão de pardal e com a visão de rolinha. Já aconteceu. Que Al nos abençoe. Que Al nos dê força. Que o nosso soberano continue cuidando de cada um de nós. Somos pessoas totalmente dependentes. Somos pessoas totalmente dependentes da benevolência do nosso Abba Pai. Caminhe como espiritual. Se esforce. Irmão Roberto, eu já estou fazendo isso. Louvado seja Al pela sua vida. E aqueles que ainda não conseguiram entender isso, se esforce mais. Doe-se mais. Busque mais. Não desanime, porque não aconteceu o que nós aguardávamos acontecer segundo os cálculos humanos. Mas se foque na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual. E você vai ver a diferença, irmãos. Você vai ver a diferença. Eu oro ao Pai que abra os teus olhos espirituais nesta noite para que você veja. Veja aquilo que você precisa ver através da sua emuná. Que o Pai proteja a sua casa. Que nessa noite, através da tua palavra, pessoas possam ser curadas, levantadas do leito de enfermidade. Porque eu lanço uma palavra aqui na sua vida, eu já vejo você curado dessa enfermidade. Eu já vejo você, sabe, se alegrando com cânticos novos em sua boca. Esse mal, essa febre, esse mal-estar, essa doença hereditária que você não conseguiu se libertar ainda, porque você crê mais na enfermidade do que no poder do Pai para te curar. Nessa noite eu ministro sobre a sua vida, em nome de Alcha, a sua cura. Abra os teus olhos e veja o seu corpo sarado. Respire melhor. Esse problema, essa causa que você colocou, sabe? Eu ministro sobre a sua vida, sobre a sua casa. Levanta a sua cabeça, olha para cima da onde vem o socorro, da onde vem a nossa redenção. Olhe com olhar de águia e não com olhar de pardal, e não com olhar de rolinha, e não com olhar daqueles que fracassam, que morrem na metade do caminho. Eu ministro e termino a minha fala dizendo para você que teu olhar seja o olhar de Caleb, o olhar de Josué, o olhar de Elisha. Me despeço de cada um de vocês agradecendo a sua companhia, agradecendo o carinho, agradecendo essa comunhão maravilhosa. Que o Pai agregue os valores do reino e que você possa ver aquilo que já aconteceu. Já aconteceu, irmão Roberto? Já aconteceu. Você precisa só ver. Já aconteceu. Você precisa só ver. Beijo no coração. De Filadélfia Viva. Um forte abraço. No amor do nosso Abba Pai, através do sacrifício do Machia naquele madeiro. Que sua casa seja mais do que abençoada, que a sua vida seja mais que abençoada. Enquanto o tempo que você tiver nessa esfera terrena, enquanto você peregrinar nessa terra, que o Pai seja com cada um de nós e que possamos ver como Caleb viu, como Josué viu, como Elisha viu. Beijo no coração e obrigado. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Tamo junto. Beijo. Forte abraço.